Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer aí a correção dos exercícios, das atividades que foram anexadas via formulários. Com essas atividades nós vamos fazer um pouquinho sobre balanceamento e cálculo estequiométrico, que é o nosso objetivo aí da aula. Bom, considerando a reação representada abaixo, né, que é o NH4+, que é o cátion amônio, mais o hexacloreto de platina, se eu não me engano, forma esse composto que é o precipitado amarelo. Acredito que o nome dele esteja aqui em algum lugar. Se não tiver, não tem problema, não é obrigado a saber esse nome, ninguém é, nem eu sou. Formando aí, liberando mais dois ânions H+, dois cátions H+. Esse precipitado amarelo, que é o que ele deixou indicado aqui, o NH4,2-PtCl6, quando aquecido, libera. Então, olha só, ele está te dando uma informação importante aqui, vou colocar ela aqui embaixo. Quando eu aqueço o gás NH4,2, perdão, PT, NH4,2, PtCl6, quando você aquece ele vai começar a liberar algumas coisas. Então eu vou colocar aqui a seta. Se você quiser deixar indicado bonitinho, certinho, você pode indicar que ele está sendo aquecido. Como que a gente faz isso? Colocando um delta aqui em cima da seta da reação, da coordenada da reação. Mas se não quiser fazer também, não tem necessidade, só para deixar só um termo a mais aí para que vocês saibam, que vocês se familiarizem. Então quando ele é aquecido, ele libera gás cloro, que é o Cl2, amônia, NH3 e HCl. Esses últimos podem produzir NH4Cl sólido, mas não é o que a gente vai considerar agora, restando platina como resíduo, ou seja, sobra ainda platina, o PT. Na decomposição total de 1 mol desse carinha aqui, a quantidade de cloro, amônia e cloreto de hidrogênio, que é o HCl, é respectivamente igual a... Bom, para fazer isso, é só eu fazer o balanceamento dessa galerinha aqui. Bom, platina é uma, então platina aqui já está certinha. Cloros eu tenho 6, mas eu tenho que considerar que ao longo da minha questão toda aqui, eu vou ter, na verdade, né, os cloros divididos pelos meus reagentes Cl2 e meu reagente HCl. Então eu não vou focar primeiro no cloro, o que eu vou focar primeiro é no nitrogênio, no N. Por quê? Porque o nitrogênio, eu tenho um nitrogênio aqui que está sendo multiplicado por 2, então eu tenho um total de 2 nitrogênios à esquerda da reação, ou seja, nos reagentes. Quando eu olho para cá, eu tenho só um nitrogênio, então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um índice 2 aqui, ou seja, agora os nitrogênios estão corretinhos. 2 nitrogênios de um lado, 2 nitrogênios do outro. Quando eu multiplico os nitrogênios aqui, eu multiplico também os hidrogênios, e eu passo a ter 6 hidrogênios desse lado. Com um hidrogênio aqui do HCl, eu passo a ter 7 hidrogênios. Então, ó, 6 hidrogênios, por quê? Porque eu tenho 2 vezes 3 aqui, mais o hidrogênio aqui do ladinho. Então, com esse total de hidrogênios, eu tenho 7 hidrogênios desse lado, e do outro lado, ó, olha só o hidrogênio aqui, ó, eu tenho H4, só que ele está sendo multiplicado por 2. Então, eu teria 8 hidrogênios de um lado e 7 do outro. Está errado o número de hidrogênios, né? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar, ó, esse hidrogênio que está sozinho aqui, esse carinha aqui, ó, posso multiplicar ele por 2. E aí o que vai acontecer? Eu vou equilibrar o número de hidrogênios dos dois lados agora. Isso é bem positivo para a gente. Agora, eu posso fazer a conta de quantos cloros eu tenho. Ó. À esquerda aqui desse lado, eu tenho 6 cloros. Então, vou colocar aqui, 6Cl. Do outro lado, eu tenho desse lugar aqui 2 cloros, mais, nesse outro lugarzinho, eu tenho mais 2 cloros. Então, eu tenho um total, juntando esses dois caras, de 4 cloros. Eu quero 6 cloros, então o que eu posso fazer para conseguir os 6? Eu posso pegar esse carinha aqui e multiplicar por 2. Por quê? Porque aí eu vou conseguir 6 cloros.
Então, olha só, a partir da decomposição de uma molécula aqui do NH4, 2-PtCl6, eu consigo produzir 2Cl, 2NH, 3 e 2HCl. Resposta certa seria 2, 2 e 2. Essa é a questão número 1 aí do nosso questionário. Continuando agora para a próxima questão, essa aqui é a questão 3, ó. Perdão. No processo da fotossíntese, a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio de acordo com essa reação que ele colocou aqui embaixo. Essa setinha aqui ela é diferente porque ela indica que a reação acontece nos dois sentidos. Perdão, pessoal. Eu faço o 6CO2 mais 6H2O, formando a glicose, mas também pode acontecer o contrário. A glicose mais oxigênio pode voltar e virar aqueles carinhas ali. Bom, qual que é a pergunta aqui? A alternativa correta em relação a esse fenômeno é, primeira questão aqui, ó, o número de moléculas de água é metade do número de moléculas de glicose. Vamos ver? Eu tenho 6H2O e tenho uma glicose apenas. Então, não é a metade, né? É 6 vezes o número de glicose. Essa questão está bem errada. B. O número de moléculas do produto é igual ao número de moléculas da água. O número de moléculas de produto, dos meus produtos aqui, é igual ao número de moléculas da água. A gente já pode ver que não, porque eu tenho 6 moléculas de água para 7 moléculas de produtos. Então, essa questão está bem correta também. A questão C. A planta requer 1 mol de CO2 por mol de O2 liberado. 1 mol de O2 para 1 mol de O2 para cada mol de CO2? Tá certo, ó, 6 para 6, então a relação é de 1 para 1. Vamos ver se a gente encontra uma alternativa melhor. Na D, o número de mols do gás carbônico é igual ao número de mols da glicose. Errado, pessoal. Olha só, 6 mols de gás carbônico para 1 mol apenas de glicose. Como eu sei que é 1 mol de glicose? Porque se não tem número nenhum aqui na frente, é porque aqui eu tenho o número 1. Tudo bem? Então vamos lá. Desculpa, a reação química não está balanceada corretamente. Pessoal, a reação está bem balanceada, está corretinha. Ó, 6 carbonos com 6 carbonos. Aqui vai dar 6 oxigênios vezes 2 dá 12 oxigênios. 6 oxigênios vezes 1 oxigênio. Deixa eu fazer aqui embaixo para vocês, porque aí vocês conseguem visualizar melhor. CO2 mais 6H2O reagindo, formando C6H12O6 mais 6O2. Vamos contar aqui as quantidades que nós temos, então. Aqui em verde, ó, eu tenho 6 carbonos desse lado, ó, e eu tenho 6 carbonos do outro lado também, correto, carbono. Hidrogênios, ó, eu tenho 12 hidrogênios desse lado, porque 6 vezes 2 vai multiplicar, e aqui também eu tenho 12 hidrogênios. Agora o que falta a gente ver, a gente visualizar, é o número de oxigênios. Aqui desse lado eu tenho 6 oxigênios, porque é 6 vezes esse oxigênio aqui. E aqui nessa molécula de CO2 eu tenho 6 vezes 2 também, ó, vai dar 12 oxigênios, e eu tenho que somar 12 oxigênios com 6 oxigênios, isso aqui vai dar um total de 18 oxigênios. Eu vou colocar oxi, porque senão vai parecer um 180 aqui, eu não quero que vocês confundam. Aqui desse outro lado, ó, a mesma coisa. 6 oxigênios, 6 vezes 2 oxigênios vai dar 12. 12 mais 6 oxigênios também, 18 oxigênios. Consequentemente, o balanceamento está bem correto, está bem legal. Então, a alternativa mais correta é a alternativa C. Agora vamos lá para a quarta questão. Considere a equação química não balanceada da combustão do butano, que inclusive é um gás, utilizado em isqueiros, representado por C4H10 mais O2, forma CO2 mais H2O. Isso aqui é o básico de uma reação de combustão, tá? Uma combustão básica. O número de mols de gás oxigênio usado na combustão total de 2 mols de butano. Bom, primeiro então nós vamos ter que balancear esta equação para conseguir dizer quantos mols eu vou consumir aqui nesse total. Então eu vou colocar o número de mols agora em roxo, só para variar um pouco a cor.
C4H10. Vamos começar balanceando o número de carbonos. Eu tenho 4 carbonos de um lado, desse lado eu só tenho um carbono, onde eu fiz o risco. Então eu vou multiplicar aqui por 4 para poder conseguir o meu total de carbonos. Então aqui eu vou ter agora 4 carbonos. Hidrogênios, de um lado eu tenho 10 hidrogênios, e do outro lado eu tenho só 2 hidrogênios, olha só. Então, se eu tenho só 2 hidrogênios e eu quero 10, eu posso multiplicar isso aqui por 5 hidrogênios. 5 vezes 2 vai dar 10, eu consigo 10H aqui. Agora falta a gente balancear só o O2. O2 aqui, ó, eu tenho 4 vezes 2O2, já dá 8 oxigênios, 8 oxi. Aqui, 5 vezes 1 oxigênio vai dar 5 oxi, ok? Então, eu vou somar 5 com 8, eu vou ter um total aí de 13 oxigênios. Aí você pode olhar para cá e falar, bom, eu não tenho nenhum número que se eu multiplicar por um número inteiro vai dar 2. Mas você pode multiplicar 2 por um número quebrado também. Por exemplo, se eu multiplicar 2 vezes 6,5, eu vou conseguir exatamente 13 também oxigênios. Então, o balanceamento com números decimais, com números que estão com vírgula, veio fractivo na minha cabeça, nada a ver. O números com vírgula, nós temos aí a possibilidade de colocar 6,5. Dentro das respostas, eu vou pegar elas aqui pra gente, que eu não havia pegado, para a gente poder avaliar o número correto. Só diminuir esse valor aqui para colocar bem no cantinho. Então, olha só, ele te pede para avaliar o número de mols de gás oxigênio usado na combustão total de 2 mols de butano. Se eu multiplicar isso aqui por 2, pessoal, eu vou multiplicar tudo por 2 também. Aqui ficaria 8, aqui ficaria 10, e aqui ficaria, deixa eu apagar para colocar melhor, e aqui ficaria 13. Consequentemente, nossa resposta correta seria 13, alternativa B, de boa escolha. Bom, questão 5, falta só mais 2 questões para a gente terminar. Pergunta que foi anexada aqui com a imagem e eu coloquei aqui um comentário. Ó. Lembra que o que está entre parênteses, pessoal, é só o estado físico da substância, não se preocupem muito com isso, tá? Então eu tenho aí, o alumínio metálico reage com o óxido de ferro, Fe2O3, segundo essa equação. Passei uma equaçãozinha para vocês, eu vou copiar ela de novo, porque eu quero mexer com essa equação. E provavelmente fica melhor se eu conseguir copiar ela aqui certinho. Bom, copiei tudo. Eu tenho o alumínio sólido que reage com o óxido de ferro 3 e nesse processo ele forma o óxido de alumínio e produz ferro líquido aí. Essa reação é altamente exotérmica, ou seja, ela libera muita energia, é uma reação que esquenta muito, chegando a fundir o ferro que é formado e por isso ela é utilizada para soldas. Partindo-se de 123 gramas de Fe2O3 e supondo a reação completa, a quantidade em gramas de ferro líquido formado é aproximadamente. Então, aqui, pessoal, nós precisaríamos de utilizar uma tabelinha periódica. Deixa eu pegar a minha aqui, que eu deixei aqui reservada, mas eu guardei ela na hora de gravar as outras aulas. Para você anotar algumas coisas importantes. Por exemplo, você vai precisar da massa molar de todos esses componentes. A massa molar do oxigênio ela é mais comum, ela é 16 gramas por mol, nós usamos com mais frequência. A massa molar do ferro é 56 gramas por mol, salvo engano, falei de cabeça aqui, acertei, 56 gramas por mol. E a massa molar do alumínio, que essa realmente eu não ia lembrar, é aproximadamente 27 gramas por mol. Se você tiver utilizado uma tabela periódica, você vai observar que eu arredondei os valores são bem quebrados. E esse é o objetivo mesmo, pessoal. Arredondem os valores, não usem os valores muito quebrados, porque senão você só dificulta a tua conta. E esse não é o objetivo aqui da aula, apesar de às vezes parecer que é. Bom, vamos começar então nossa conta, ó, analisando o seguinte. Primeiro, a equação está corretamente balanceada? Eu tenho 2 alumínios à esquerda, tenho 2 à direita. Eu tenho 3 oxigênios à esquerda, eu tenho 3 oxigênios à direita.
eu tenho 2 ferros à direita, eu esqueci de colocar, ó, mas na equação estava balanceadinho. Eu também tenho 2 ferros à direita, então, consequentemente, está tudo certinho, balanceado. Aí você pode perguntar, professor, os estados físicos, eles não influenciam nessa conta? Nessa conta aqui não tem nenhum problema, não há nenhuma interferência nos estados físicos. O que você vai fazer para essa conta? Primeiro, você vai achar as massas molares de todos esses caras aqui. Como que você vai fazer isso? Bom, pega a massa molar de cada um, que está aqui embaixo, ó. Massa molar do alumínio, 27 gramas por mol. Quantos alumínios eu tenho aqui? Bom, eu tenho duas unidades, né, 2 mols de alumínio, então eu vou multiplicar 2 vezes 27. Depois aqui eu vou fazer também a mesma conta, ó, eu tenho 1 mol só, então não preciso multiplicar muita coisa. Eu tenho os átomos de ferro de massa 56, só que eu tenho 2 átomos de ferro aqui, mais 3 átomos de oxigênio. Então eu vou fazer a massa molar do oxigênio, que é 16, vezes o número de átomos que eu tenho ali naquela região. Aqui, ó, a mesma coisa para o AlO3. Eu tenho 2 átomos de alumínio, então são 27 gramas por mol, vezes 2 átomos, mais o número também de átomos de oxigênio, que são 16 gramas para cada átomo, e eu tenho 3 átomos. E para finalizar, eu tenho aqui 2 mols de ferro, e cada átomo de ferro pesa 56 gramas por mol. Então eu vou multiplicar isso aqui por 2, porque são 2 mols segundo o balanceamento. Agora eu vou fazer uma somatória de todos esses valores. Eu vou só retirar aqui para não ficar muito ruim para a gente depois analisar a conta. Vou retirar essa parte com as informações e vou colocar ela aqui mais para baixo, só para a gente conseguir fazer as contas no lugar correto, pessoal. Então, olha só, 2 vezes 27, eu sei que vai dar 54 gramas de alumínio. 56 vezes 2, eu sei que vai dar 112, fazendo as contas aí mais ou menos de cabeça. Caso surjam dúvidas de como fazer as contas, vocês podem depois me mandar uma mensagem no privado ou mandar uma mensagem pelo Teams que eu faço as contas para vocês ali no momento da aula síncrona. Mais 16 vezes 3, olha só, 16 vezes 3 vai ser, se eu não me engano, não tenho certeza, 48, tá? 16 mais 16 dá 32, e 32 mais 16 vai dar 48. 112 mais 48 vai dar um total aí de 160 gramas. E eu posso continuar aqui a conta, a L2O3, eu vou fazer aqui a soma, a multiplicação, 27 vezes 2 dá 54, mais 16 vezes 3, eu já fiz a continha ali, dá 48, e 54 mais 48 vai ser 102, salvo engano, né? 4 mais 48 dá 52, e 52 mais 50, 102 gramas é o que você obtém aqui. E para finalizar, ó, eu produzi 2 mols de ferro, é 56 vezes 2, que vai dar 112 gramas. E aí nós temos agora as massas padrão aqui, ó. O normal, que vai acontecer em qualquer situação, é isso aqui. Eu calculei tudo isso e eu não estou nem me atentando mais ao enunciado, eu só estou seguindo a fórmula química que eles me passaram. Qual que é a relevância dessas fórmulas químicas aqui? A relevância é que agora eu tenho todos os dados em massas sobre o que eu preciso, do que eu uso e do que eu produzo. E qual que é a informação que ele te dá? Ó? Partindo de 123 gramas desse carinha aqui, e supondo uma reação completa, qual que é a quantidade de ferro que eu produzo? Aí eu posso fazer uma equação, uma regra de 3, pessoal. Por quê? Porque eu já sei qual que é o padrão. O padrão é que esse cara, o Fe2O3, produza a cada 160 gramas de Fe2O3, que é o que eu achei aqui embaixo, eu produzo 112 gramas de ferro. Então, vou colocar aqui, ó, Fe2O3 e Fe. Desculpa, pessoal, tá cortando um pouco aí, né? Pronto, agora ficou melhor. Eu produzo 112 de Fe, desculpa. Então, a cada 160 gramas de Fe2O3, eu produzo 112 gramas de ferro. Ele quer saber, com 123 gramas, quantas gramas de ferro você produz? E aí, fez a regra de 3, multiplica isso daqui em x. Você vai ter que 160x é igual a 112 vezes 123.
e que x é igual a 112 vezes 123 dividido por 160. E aí, pessoal, é uma questão de você fazer essa continha. Vou procurar fazer ela aqui com vocês, mas eu vou esticar aqui para o canto para ter bastante espaço para fazer essa conta. Eu vou multiplicar aqui, ó, 112 vezes 123, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 2, 1 e 1. A soma disso aqui dá 7, 3, 1. Não tem vírgulas aqui, então dá 13.000. X é igual a 13.776 dividido por 160. Vou dividir aqui, ó, dividido por 160. Bom, eu vou tentar primeiro aqui para fazer essa conta. Eu vou fazer algumas suposições, tá? Bom, então, 160. Quantas vezes o 160 cabe em 1.377? Eu acredito que sejam 8 vezes. 8 vezes 0, 0. Para 7, 7. 8 vezes 6 dá 48. 48 para 57 dá 9. E 8 vezes 1, 8. Com 5, 13. Para 13, nada. Baixei o 6 aqui. 16, se eu não me engano, para 976, vai dar 6. Eu acredito que 6 é suficiente. 6 vezes 0, 0. Para 6, nada. 6 vezes 6, 36. Para 37, sobra 1. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Para 9, nada. Vou colocar uma vírgula, porque o 16 não dá para dividir mais. Vou adicionar um 0. Isso aqui vai dar 1 e 0. O resultado que nós encontramos, então, é que x é igual a 86,1 gramas. Essa seria a nossa resposta dessa questão. A questão ficou um pouco grandinha, né, pessoal? Tentei fazer aí, acreditem ou não, eu tentei fazer da maneira mais rápida possível. Se tiver uma outra maneira que você resolveu, pode me mandar. Tem várias maneiras, na verdade, que você pode utilizar para resolver, mas dificilmente você vai escapar dessa regra de 3 e dessa montagem que eu fiz da equação. Tá bem, pessoal? Bom, só um instante, porque eu vou precisar de pausar aqui rapidinho. Voltei, galera. Então é o seguinte, agora a gente vai ter o último exercício, que é o exercício 6, onde ele fala assim, ó, a reação entre os gases hidrogênio e oxigênio, entre os gases H2 mais O2, libera energia que pode ser utilizada, por exemplo, em automóveis. A massa de água produzida por um automóvel movido a hidrogênio após consumir 2.000 gramas deste gás. Então, olha, se eu reajo H2 com O2, eu vou produzir H2O, isso que é o que vocês deveriam montar através das informações que ele deu ali em cima. H2 reagindo com O2, eu formo só H2O. Se eu balancear essa equação, né, nós já fizemos esse balanceamento algumas vezes, ó, é só colocar um 2 que você balanceou tudo aqui. E ele te pergunta a massa de água produzida por um automóvel movido a hidrogênio. Então, a massa disso, a partir dessa água aqui, a partir de 2.000 gramas de hidrogênio, vai ser quanto? Bom, para fazer isso, vamos precisar mais uma vez dos dados de massa molar. A massa molar do hidrogênio é igual a 1 grama por mol. E a massa molar do oxigênio são 16 gramas por mol. E aí, você vai montar aqui os valores de cada um. A massa de hidrogênio é 2 átomos de hidrogênio vezes 1 dá 2. Mas eu também tenho 2 mols de hidrogênio aqui, então eu vou ter que multiplicar 2 vezes 2 gramas. O total vai ser 4 gramas de hidrogênio. A molécula de O2, né? Para cada átomo eu tenho 16 gramas, eu tenho 2 átomos de O2. Então aqui eu vou ter 32 gramas de O2. E aqui na água eu tenho a molécula que é a somatória disso aqui tudo. Vai ser 36 gramas, ó. 4 mais 32, 36 gramas. Se você quiser fazer a conta, o hidrogênio eu tenho 2 átomos de hidrogênio vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1, mais 1 átomo de oxigênio, mais essa molécula toda está multiplicada por 2, porque eu tenho 2 mols de água. Então, o total dá 2 mais 16, que é 18, vezes 2, 36 gramas. Agora, você pode voltar para o enunciado. Ele diz que você vai usar 2.000 gramas
de hidrogênio produzem qual massa de água? Então você faz aqui a conta, ó, a regra de 3, 4 gramas para 36, 2.000 gramas para X. E aí eu posso colocar essa conta aqui mais para baixo e mais para o ladinho aqui para escapar do meu vídeo ali. E aí você pode resolver isso aqui fácil por uma regra de 3 que vai ficar assim, ó. 4x é igual a 2.000 gramas vezes 36. X é igual a 2.000 gramas vezes 36 dividido por 4. Eu posso manipular desse jeito, pessoal, porque se aqui era uma multiplicação, eu já posso passar o 4 dividindo, então ele vai passar aqui para baixo. E aí, uma das coisas que eu posso fazer já é dividir 2.000 por 4. 2.000 por 4, pessoal, vai dar 500. É uma conta que fica mais fácil para ser feita de cabeça. E agora eu só preciso multiplicar 500 vezes 36. 500 vezes 36 vai ser, será, melhor falando, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. E 6 vezes 5, 30. Mais 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 5, 15. Totalizando aí 18.000 gramas de água. Essa seria a nossa resposta mais correta, seria a alternativa C de casa. Beleza, pessoal? Pensei numa piada e não deu certo. Essa é a resolução dos exercícios. Eu espero que vocês tenham compreendido boa parte. Caso vocês não compreendam alguma coisa, podem me procurar via conexão digital ou via e-mail ou me procurar também pelo Teams. Beleza? Até a próxima oportunidade e bons estudos.